Muita gente realmente, assim, eles se perguntam se eu definir uma meta, se eu tiver isso em mente e se eu fizer assim, não seria apenas um sonho? Se eu levar isso, será que não tem ninguém que não vai dar certo? Mas existem muitos casos que acontece ao contrário, tem muitos questionamentos assim. E para que nem todos vocês aconteçam isso com vocês, cientificamente foi provado através de testes, e é por isso que a gente chama isso de lei do sucesso. Mas agora que Steve Covey, Zig Ziglar ou Carnegie, eu já estudei o sucesso, os casos de sucesso desses mestres. Eu dei palestras da mesma forma que eles deram. Eu mesmo. E de vez em quando, mas sempre tinha um problema. E o problema é que existe um programa que o gerencia de uma forma completa. E quem consegue fazer de acordo com aquele programa, né? Se você seguir aquele programa, mesmo que você deixasse sozinho, você seria bem-sucedido. Mas é muito difícil. E a história que os americanos contam lá na América é que é muito difícil, né, da gente conseguir também. Por isso, a verdadeira ciência do sucesso é tornar aqueles incapazes de serem bem-sucedidos, de você tornar essa pessoa para ter uma capacidade de ser bem-sucedida. Mas que significado que tem isso, né? Então, que pensamento que isso leva? Que conteúdo que seria esse, né, na mente de vocês? Contando que vocês tenham uma ideia clara de como seria vocês com o sucesso. Os seus corpos mudam, as suas expressões mudam, e vocês se tornam pessoas de sucesso. Portanto, o nosso corpo tem uma característica de mudar, de se adaptar, dependendo do que pensamos com a nossa cabeça. Então, embora não tenha mudado realmente nada, os nossos corpos mudam e eles alteram como se realmente tivesse acontecido. Eu posso fazer esse experimento aqui e agora. E na boca de vocês, senhoras e senhores, eu vou colocar um pouco de romã doce e azedo. Mascando a romã vermelha, doce e azeda com seus dentes, o suco de romã azedo e doce vai se espalhar pela sua boca. E o que aconteceu dentro da sua boca? Você está salivando, né? O nosso corpo é assim. Mesmo que realmente a gente não coma, ou não coma romã, se você pensar na sua cabeça que você comeu a romã, o seu corpo vai apresentar as características de como você tivesse comido. Então, se você continuar pensando, se você tiver a imaginação de um perdedor na sua mente, o seu corpo, a maneira como você fala e tudo que você faz vão se transformar como se fosse um fracassado. Então você vai ser bem-sucedido ou não? Não dá. Não dá. Então você pode olhar para a expressão do seu rosto. Quando você olha para pessoas bem-sucedidas e as pessoas mal-sucedidas, quando você olha para o rosto delas, você vê isso no rosto delas, né? Isso aparece quase sempre, não é 100%, mas tudo se externaliza através da expressão do rosto. Então, quantos pensamentos negativos vocês têm por dentro, o rosto fica enrugado e fechado. Mas, se você imaginar uma realmente bem-sucedida, uma imagem de sucesso na sua cabeça, as suas expressões faciais, a sua fala, as suas ações vão se transformar em uma pessoa de sucesso. Então, enquanto vocês estiverem fazendo os negócios da Atomy, se você mostrar seu lado negativo, você vai ter mais chances de sucesso? Ou será que se você parecer uma pessoa bem-sucedida, você vai ter mais chances de sucesso? Você tem que parecer um bem-sucedido. Isso mesmo. É por isso que tem que pintar um quadro de sucesso na mente de vocês. Você tem que pintar como se fosse um filme. Então, em que tipo de casa você quer morar? Que tipo de carro você quer dirigir?
o quanto e quem você quer ajudar. Você precisa colocar isso na sua mente, imagens de pessoas que estão realmente felizes através da sua ajuda, e se agarre firme a ele. E existe o lema da nossa empresa que diz que nós permanecemos firmes na nossa fé. E o que significa permanecer firme na fé? A fé seria o seguinte: é não acreditar no que a gente vê. A fé é acreditar no invisível. De acordo com a Bíblia, a fé é a substância das coisas não vistas. É mais ou menos assim. A fé é acreditar em coisas invisíveis. E, de certa maneira, a imagem bem-sucedida de vocês é invisível para os outros, não é mesmo? Mas, na sua mente, você pode projetar uma imagem de sucesso. E você tem que firmar isso muito bem firme. Você tem que firmar essa imagem de sucesso. Você não pode simplesmente ficar parado aqui agora. Você não pode parar num lugar torto e difícil. Você tem que imaginar, você tem que colocar o lugar onde você quer ficar e imaginar isso com a sua cabeça. E puxar a sua realidade lá para cima. É assim que você se torna bem-sucedido. Se você não imaginar o sucesso em sua mente, você nunca terá o sucesso. Essa é a regra do sucesso. Mesmo as pessoas bem-sucedidas podem ficar fracassadas se continuarem pensando no fracasso. Por isso, vocês têm que imaginar as pessoas de sucesso nas suas cabeças. E também se agarrar a isso e elevar a sua realidade à imagem do sucesso. A propósito, isso não parece muito difícil, né? Porque muita gente não faz isso e continua no fundo do poço. Mas é tão fácil quando você sabe o jeito certo. E se parecer difícil, o Crown Master Kim Hyun-suk, por favor, se levante agora. Quando a conheci, ela não parecia uma pessoa bem-sucedida. Ela mesma estava pensando, seria bom ganhar só uns 2 milhões de won na Atomy. E agora, ela dirige um Mercedes-Benz e pediu um novo. Ela dirigiu um Porsche um tempo, mas não gostou. Não quer comprar Porsche e tem uma casa. Mas a primeira vez que ela veio, ela disse que se ganhasse 2 milhões de wons, ela não teria mais desejos. E aí, um dia ela mudou de ideia. Ela começou a falar sobre histórias bem-sucedidas. As palavras de sucesso saíam da sua boca. E no começo ela estava dando palestras e falando sobre o sucesso. E depois de falar da imagem de sucesso, ela se envolveu com a sua própria história, a sua conversa. E se tornou realmente uma pessoa bem-sucedida. É uma pessoa realmente extremamente bem-sucedida. Ela é bem-sucedida agora. Eu também tenho inveja. Eu tenho inveja dela também. Que inveja. E ela se tornou realmente uma pessoa de muito sucesso. E isso aconteceu porque ela desenhou primeiro na cabeça dela, né? E se você pensa que a sua situação agora é absurda de alguma forma, olha para o seu rosto no espelho. Veja se o seu rosto é de uma pessoa que ganha 50 milhões de wons por mês ou não. Você tem que mudar primeiro o seu rosto. E o que você precisa mudar para mudar o seu rosto? Você tem que mudar o seu pensamento, a sua ideia. Se você mudar de ideia, você muda de rosto. O ser humano, ele muda de acordo com o que você pensa. Depende de você. Você decide se você quer ser um super ou se você quer ter uma vida de perdedor. Não aparece nenhum registro familiar. Antigamente aqui era assim. O açougueiro nascia açougueiro. Aquele tempo tinha uma sociedade de classes, né? Que todo mundo morria como nasceu. Mas isso, agora, já se foi, já acabou. Só aqueles que estão como ricos no registro da família que ficam ricos? Não! E se esse for o seu caso, talvez você também fique pobre. Meu pai não era rico, na verdade. Nascemos ricos ou pobres, não importa como você nasceu. Mas como você vive a sua vida depende, determinado pelo que você pensa. Por isso,
escrever esse roteiro de vida é muito importante. Você tem que colocar na sua cabeça. Coloca na sua cabeça isso. Algumas pessoas nascem com as qualidades do sucesso. Tem pessoas que simplesmente têm isso, algum tipo de fantasia do sucesso nas suas cabeças. E esse tipo de pessoa, eles escrevem do jeito que eles imaginam. E uma pessoa que nunca pensou assim, que nunca se considerou como uma pessoa que ganha 50 milhões de wons por mês. Mesmo assim, mesmo essa pessoa tem que escrever à força e continuamente. Tem que ler repetidamente e ela vai mudar. Ela vai se tornar bem-sucedida. Então, a razão pela qual a lei do sucesso se tornou uma lei é essa. Tinha gente que já era rica. Existem pessoas que se tornam ricas. Eles pegaram 500 dessas pessoas ricas e estudaram como é que eles ficaram ricos. E é por isso que Andrew Carnegie deu a tarefa para um jovem chamado Napoleon Hill. Ele fez a pesquisa, faz essas pesquisas com essas 500 pessoas para ver como elas tiveram sucesso. Então a chave para o sucesso apareceu. O que significa estar no fundo do poço em qualquer situação. E mesmo que você está no fundo do poço, em qualquer situação, mesmo que você esteja lá no fundo do poço, se for uma pessoa de sucesso, você quer ser uma pessoa de sucesso, você pinta um quadro de sucesso na sua mente. O Edison inventou a lâmpada, mas antes que a lâmpada acendesse fisicamente na cabeça dele, ele tinha uma lâmpada na cabeça ou não? Ele tinha lá dentro da cabeça dele, já estava lá dentro. E mesmo que ele falhasse, mesmo que não desse certo, ele sonhava com um mundo brilhante com a eletricidade. Essa luz já estava acesa na sua cabeça. E pesquisando um homem chamado Henry Ford, esse homem, ele já tinha na cabeça dele um mundo cheio de carros. Agora tem muito carro por aí, né? Mas naquela época, as carruagens eram muito mais confortáveis. Mas, com essa coisa chamada carro, ele pensou, tenho que garantir que todo mundo possa dirigir isso. Ele tinha dentro da cabeça dele. E com isso na mente, se todo mundo quiser dirigir, o preço tem que ser barato. Para o preço ser barato, a produção em massa deve ser feita com um sistema de esteira em vez de um artesão. E foi por isso que o Henry Ford deu início a essa grande era de produção realmente em massa. Um mundo transbordando de carros em sua cabeça. Em vez de carruagens, todos os americanos, ele disse, sonhava com todos tendo carros, numa época que todo mundo andava de carruagem. Então, veja só, essas pessoas de sucesso não importa a realidade. A imagem do sucesso, ou seja, já tinha dentro da cabeça delas. Tá, pega uma pessoa que não desenhou, tá? E force ela a desenhar, a escrever. Faça ela ler e gritar. E faça isso várias e várias e várias vezes. E a mesma coisa vai acontecer. Todo mundo vai se tornar uma pessoa de sucesso. É por isso que eu digo que essa é uma regra. Algumas pessoas desenham automaticamente em suas mentes e têm sucesso. E se algumas pessoas dizem que não importa o quanto desenham, elas não têm sucesso, qual é a regra? Que regra é essa do sucesso? E mesmo que agora você tenha nascido 10 vezes em uma família pobre, você vai ter sucesso 10 vezes. Se você nascer 100 vezes em uma família pobre, você vai ter sucesso 100 vezes. Se você só conhece essa regra, e hoje vocês estão aprendendo essa regra do sucesso. Todos vocês aprenderam algo incrível agora. Pessoal, é muito estranho que não ensinem isso na escola. Mais do que fazer faculdade ou fazer doutorado. Mas aprender essa regra do sucesso na Academia do Sucesso da Atomy, na nossa Academia do Sucesso. E aí vocês vão dizer que aprenderam algo maior do que estudaram por 10 ou 20 anos. Então, mesmo que você não vá nem para a escola primária, se você aprender só essa regra do sucesso, você vai poder ter mais sucesso do que quem tem doutorado. Pessoal, entre aqueles que estão estudando agora, mais do que vocês pensam,
Tá muito difícil para quem está estudando agora. E por isso, o conhecimento não é nada. Se você conhece essa regra do sucesso, você pode ser muito melhor do que só ter esse conhecimento. E então, na Atomy, as pessoas que só fizeram o curso primário, pessoas que nem frequentaram o ensino fundamental e ganham 50 milhões de wons por mês, são muitos casos assim. E é isso que prova essa lei. É por isso que tem que escrever isso. Por favor, force você a escrever, a usar. Pense na casa que você quer morar, mesmo que seja forçado. Mas que tipo de casa essa casa deve ser? Se você puder morar numa casa como essa. Mas eu nunca pensei sobre isso. Como é que seria se eu pudesse viver numa casa assim? Eu vou ficar louco. Deve ser esse tipo de casa. Então, não é uma casa qualquer. É uma casa que você vai pensar, se pudesse morar aqui, eu ficaria louco. É esse tipo de casa que você tem que ter na sua cabeça. Você tem que pensar. É isso que vem à sua mente, porque é possível. Mesmo que a probabilidade seja baixa, mesmo que seja menos de 1%, mesmo que seja inferior a 10%, você tem que agarrar essa chance e ir em frente. Mas para onde a maioria das pessoas vai, as chances são baixas. Vão para o lado do impossível, que é de 90% a 99% impossível. Nesse mundo, o sucesso não acontece porque a probabilidade é maior. É uma possibilidade pequena, mas ir nessa direção é o sucesso. Dizem que o Edison fez centenas ou milhares de experimentos. Quer dizer, as chances de sucesso eram muito baixas. E está aqui o que o Edison disse. Quando perguntaram para ele, por que você fez tantas invenções? Acabei fazendo até o final o que as outras pessoas pararam no meio. Esse é o caminho para o sucesso. Siga todo o caminho. Continue indo apenas. Quanto tempo? Até você ter sucesso. Se você empurrar firme assim, o sucesso vai ser fácil. Mas é difícil porque você estava indo para o sucesso. Se você voltar, se você for na direção oposta, se você for para o lado, e você perde todo o tempo fazendo isso. Por isso o sucesso é difícil. Se você ficar desviando e dizendo, não posso, não posso. Quem é que diz que não pode? Você que está dizendo que não pode. Em vez disso, diga, posso ter sucesso, contando que continue até o sucesso. Que todo mundo pode ter o sucesso. Esteja preparado para morrer. Então, até onde o seu objetivo deve ir? Se eu puder só ser assim, você pode morrer fazendo isso. Eu tô ficando maluco! Você tem que definir algo pelo qual vale a pena arriscar a sua vida. Uma meta pela qual vale a pena arriscar a sua vida. Mas na maioria das vezes, trata-se só de definir metas. E geralmente se dar é bom, se não der fazer o quê? E você não enlouquece porque definiu essa meta. Você realmente tem que definir uma tal meta, o suficiente para te deixar louco. E se você não virar aquilo, se você não se tornar aquilo, eu quero que você pense sobre qual é a situação. Não é apenas o seu próprio sucesso. Todas as pessoas que você ama vão falhar. Então, com o pensamento de que você não está realmente sozinho, você continua rumo até o sucesso. Não tire os olhos dessa meta de sucesso e você vai chegar lá facilmente. Se eu pudesse ser assim ao escrever o meu roteiro de vida, se eu puder ser assim, eu posso sacrificar tudo. Para que eu possa me entregar pelas pessoas que eu amo. Se você escrever o roteiro da sua vida com esse tipo de amor, o sucesso não vai estar muito longe. Claro, o caminho pode ser difícil. E por quê? Pode ser difícil porque é um caminho que você não está acostumado. Mas à medida que você avança, você se acostuma. Pessoal, o negócio da Atomy não é um trabalho difícil, mas é algo que você não está acostumado. É só porque você não está acostumado.
O que vocês estão fazendo agora? E o que vocês precisam fazer? É muito simples. Experimente os produtos que estão aqui. E pense assim: eu vou tentar usar isso pelo resto da minha vida, mesmo que eu não ganhe nenhum dinheiro. Você vai pensar assim. Então, seria bom que outra pessoa usasse também. Então, eu usei e gostei. Você também pode tentar usar e continuar falando sobre isso. Todo mundo vai usar isso? É claro que não. Todo mundo vai me escutar? Também não. Tem muitas pessoas que não vão fazer, mas eu continuo falando. Por quê? Eu estou prejudicando ou beneficiando aqueles que me ouvem? Eu estou beneficiando. Por quê? Porque é mais barato do que comprar em outro lugar. É bom. E mesmo que você tenha certeza disso, porque não se trata de prejudicar os outros. Tudo que você precisa fazer é continuar dizendo, mesmo que o outro diga não e não. E não importa o que a outra pessoa diga. Continue repetindo continuamente. É realmente bom. É muito barato. Use. Então, se você fizer isso, você vai ter um consumidor. Vão render alguns parceiros, né? Vamos lá. Vamos para Honchon. Vamos para Songnisan. Vamos aqui. Vamos lá. Vamos ouvir o seminário. Não, você não é obrigado. Vamos só lá e escutar. Você não consegue nem escutar? Então faz um convite assim. Apenas diga isso. O que vocês estão fazendo? É difícil? Poxa, o quão difícil é isso? Não é nada o negócio da Atomy. Mas você não estava acostumado. E se você continuar fazendo isso, aí sim você vai se acostumar. E a única maneira de se acostumar com isso é simplesmente continuar. Se você fizer isso, quando alguém pegar o ônibus, você vai perguntar: você conhece Atomy? É incrível, não é? Vai conversando assim. E aí você vai descobrir que tem pessoas que realmente estão procurando alguma coisa assim. Procuramos pessoas que procuram algo como o negócio da Atomy. E tem gente que procura. Tem gente que precisa mesmo. Por isso, os diamantes não são feitos. Falamos que eles são descobertos. Você tem que sacudir a terra, porque ele está lá dentro da terra. Então vamos experimentar e vamos comigo e escuta o seminário. Isso sim é sacudir a terra. E eu levei essa pessoa e foi incrível. É um verdadeiro diamante. Muito melhor que eu. E eu nem conheço tanta gente, mas essa pessoa sim conhece. Eu tento dizer uma palavra, demora para sair de dentro, mas essa pessoa, ela vai falando, ela simplesmente entra no ouvido das pessoas. Existem pessoas assim, que adoram conversar. Tem pessoas com essas características. É só aparecer gente assim, gente sem limites de profundidade. E ao fazer isso, você vai encontrar essa pessoa. Mesmo assim é difícil. É difícil se você não fizer. É difícil se você não está acostumado. Então, apenas faça. Escreva um cenário de vida para valer. Mesmo que seja uma longa noite sem dormir. Muito obrigado.